57 e 992211337 e também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Delírios sobre a mitologia grega. A Guerra de Troia como você nunca viu. É o novo livro de André Tenório. Ele reúne as histórias mais interessantes sobre os heróis e os deuses envolvidos na mais famosa guerra mitológica. É informação, é passatempo, é cultura, é diversão e é também um ótimo presente. Delírios sobre a mitologia grega. A Guerra de Troia como você nunca viu. É o livro mais divertido dos últimos tempos. Leia Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, de André Tenório, pela editora Viseu. Um livro que explica a filosofia numa linguagem simples e de maneira interessante. Nunca foi tão fácil e divertido aprender filosofia. Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, disponível em www.eviseu.com e nas melhores livrarias do Brasil e de Portugal. Está entrando no ar o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Um programa sobre filosofia, educação, cultura e variedades tratadas de uma maneira leve e com muito bom humor. Apresentação da família Tenório de Almeida, com Renato Anaximandro, Pedro Anaximandro, Ana Carolina Tenório, Isabela de Almeida e André Tenório. Boa tarde, Cabo Frio, região dos lagos e todos os outros lugares da galáxia. Estamos entrando no ar com o programa A Filosofia na Linguagem da Gente, com Pedro Anaximandro, Ana Carolina Tenório, Isabela de Almeida e André Tenório. A Filosofia na Linguagem da Gente, cultura, educação e variedade de uma maneira leve e interessante. Hoje é dia 16 de outubro de 2023, estamos começando mais uma semana com muita alegria, com muita energia, com muita felicidade. Ontem foi dia 15 de outubro, dia do professor, e em homenagem a esse dia tão caro, tão importante para nós, para a nossa família, estamos recebendo uma super convidada hoje. Estamos recebendo Andréa Fernandes, professora de História. Ela é simplesmente a professora preferida da minha princesa poderosa, gente. Respeita. Tem que respeitar. É uma professora muito boa mesmo, principalmente para dar conta da nossa pequena, né? A nossa pequena é curiosa, a nossa pequena é participativa, mas a nossa pequena é exigente também. E ela conquistou o coração da pequena e da família toda, né? Então, no nosso segundo bloco, teremos entrevista com ela, mas preciso dizer se você vai assistir depois. Estamos com um problema novamente aqui no YouTube, no canal do YouTube da TV. Há alguns desacertos aí que o YouTube faz com quem trabalha direitinho, né? Porque se colocar algum post nazista, alguma coisa absurda, eles ainda vão impulsionar para poder alcançar bastante gente. Gente, professor Tenório tá revoltado, tá? Estou revoltado mesmo com esses desgraçados mesmo. Quem trabalha gente. assim. Calma, Porque, gente. assim, falando, xingando eles vão impulsionar o nosso programa. Não, melhor não, Mas isso, calma. tá. Não. Então, assim, eu estou tentando colocar o link aqui no chat, e aí o pessoal só vai ver depois que assistir o programa, mas tá no chat, tentando fazer. Parece que já temos mensagens, né, Pedro? Você lê pra gente? Temos sim, mãe. Aqui a mensagem da Dora Reis, dizendo: boa tarde, família linda. Saudades de vocês. Boa tarde, Dora. Também bateu uma saudade enorme de você. Boa tarde, Dora. Obrigado. Boa tarde, Dora. Um beijo, poderosa. E o Henrique Dias dizendo: cadê vocês, família? Tô aqui já esperando. Boa tarde, Henrique. Boa tarde. Um abraço, Henrique. Espero que você tenha visto a mensagem aí e consiga entrar, consiga assistir, que a gente já vai pro Mas eu foco, te falar né? uma coisa aqui ao vivo, não dá pra você colocar link nos comentários do YouTube, não. Aprendendo. Não, tá com- aqui, ó, tem um com minha link aqui. filha. Não, você consegue colocar, mas as pessoas não conseguem acessar. Mas é só copiar e colocar. Então copia. Não dá. Então, Sheldon. Cheira, Vale a enfim, não invenção, dá não. né? Mas vamos em frente. Vamos direto para aquele quadro que vocês já conhecem, Sócrates bateu um bolão.
Olá, amigas e amigos da sabedoria, eu sou Renato Traximandro. Eu sou o Traximandro. E hoje nós estamos aqui com mais um quadro Sócrates Bateu um Bolão, aqui no programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Hoje vai ser um pouco mais curto, porque só a seleção brasileira jogou, nós não vamos precisar falar de todos os times cariocas, então vai ser só um pouquinho para vocês poderem assistir o nosso quadro, para a gente marcar nossa presença. Então vamos lá, Pedro? A decepção. O Brasil empatou com a Venezuela em 1-1 e acaba que o resultado foi um retrato do que foi o jogo. Gente, o Brasil é um time muito superior tecnicamente à Venezuela, então o empate pode parecer absurdo. E é, mas de acordo com o que foi o jogo, não é. O Brasil não criou, o Neymar e o Vini Júnior, que são os grandes dribladores da seleção brasileira, não estavam conseguindo desenvolver seus dribles, suas jogadas individuais, e o Rodrigo, que é outro ponta, ficou muito espetado e não aparecia no jogo. Ele teria que voltar e ele não voltava, ele ficou completamente isolado do jogo. Para você ter uma noção, um chute de mais perigo, que a seleção brasileira teve foi o chute do Casemiro, um chute de longe, e o Casemiro é primeiro volante, ou seja, ele é volante de marcação. Entre aspas, não era nem pra ele estar no ataque. Então, assim, pra você ver como foi difícil a situação da seleção brasileira. O gol do Brasil foi marcado pelo Gabriel Magalhães, o zagueiro, num escanteio cobrado pelo Neymar, enquanto a Venezuela empatou com um gol que rolou aquela polêmica, bicicleta, puxeta, meia bicicleta, enfim. Só sei que foi um golaço do Belo, o venezuelano, e a Venezuela empatou em 1-1. Ótimo resultado para a seleção venezuelana, péssimo resultado para a seleção brasileira, que perde a primeira posição nas eliminatórias para a Argentina, a única seleção 100%. E aí, Renato, quem você acha que chuta de canela? Bom, Pedro, esse prêmio poderia ir para toda a seleção brasileira, porque o jogo basicamente não andou. Mas eu acho assim, o Rodrigo, eu acabo achando que ele ficou muito isolado do jogo. Ele ficava numa ponta e assim, o Rodrigo não é conhecido por ser um jogador driblador. Até tem um bom drible e tal, mas ele é muito mais um jogador de velocidade e o Brasil não conseguia acionar essa velocidade dele. O Vini Júnior é outra, além de driblar, ele também corre pra caramba. Mas o Vini Júnior então não desenvolvia nada, não desenvolvia drible, não desenvolvia velocidade, mas a característica principal do Rodrigo é a velocidade. E ele ficou totalmente isolado do jogo, ele não tinha o que fazer, aliás, poderia tentar voltar, centralizar um pouco o jogo, aparecer mais condição de passe, mas não rolou, infeliz o jogo dele. E aí, Renato, quem você acha que bateu mão? Bom, nesse caso a gente tem que dar esse prêmio pro Belo, o atacante, o artilheiro aí, artilheiro eu não sei, mas o craque ali da seleção venezuelana no jogo, com certeza foi ele. Só por aquele gol já vale esse prêmio. Realmente é um lance difícil, porque a bola está sendo cruzada atrás do jogador, ele tem que parar, esperar o momento certo para chutar, enquanto os jogadores pedem passo, que não isolam a bola ou furam. Enfim, o cara acertou, foi no cantinho, no contrapé do goleiro, matou o goleiro da seleção. E o gol recompensa a Venezuela, dando um grande resultado, que é o empate contra a seleção brasileira. Então o Belo bateu um bolão graças a esse gol. Bom, da minha parte foi um gol de puxeta, aquela famosa meia bicicleta. Mas fica pra vocês essa discussão. Bom, amigas e amigos da sabedoria, chegamos ao fim de mais um quadro bem curtinho. Sócrates bateu um bolão, quero agradecer ao meu irmão Pedro, quero agradecer a minha família que está no estúdio, quero agradecer principalmente a você que está nos assistindo, porque é você que faz esse quadro ser especial. Até o próximo programa, todas as coisas, na quinta-feira, às 2h30 da tarde, estaremos aqui com mais um quadro Sócrates bateu um bolão. Até lá! A filosofia na linguagem da gente, um brinde à inteligência. E esse foi o quadro Sócrates bateu um bolão. Hoje o quadro foi apenas sobre a seleção brasileira, gente? Repercutindo aí o jogo do Brasil. Foi uma tristeza, uma decepção. Meu filho ficou arrasado. Mas seguimos em frente. Terça-feira tem jogo de novo, dá pra gente se decepcionar um pouquinho mais. Falando em coisas boas agora, nós teremos um sorteio pelo Dia das Crianças, que já passou, mas o sorteio seria na segunda-feira passada, e aí nós não tivemos um programa ao vivo, não pudemos fazer o sorteio, e as nossas parceiras, a nossa parceira Paola Pinheiro da Arte Luz manteve aí a oferta das 2 luminárias, e a nossa amiga também, parceira também, já é da família, Tereza Nogueira, também manteve os livros para o sorteio. Só que hoje, como o programa não está acontecendo ao vivo, da forma que a gente imaginaria, eu pensei em fazer
o sorteio depois, para garantir a possibilidade de mais gente participar. Então, se você está assistindo agora, você sabe que vai ter um sorteio, possivelmente na semana que vem, de 2 luminárias e de 2 livros infantis. Coloca a chamada, por favor, Orton. É isso aí, né, gente? Presente é sempre bom, nunca é tarde para ganhar um bom presente, ainda mais esses presentes super especiais. Um livro, dar um livro para uma criança é sempre bom, é sempre bem-vindo. E as lindas luminárias da minha amiga, minha parceira Paola Pinheiro. Então vão ser 4 presentes, cada pessoa vai ser sorteada com um presente, então uma luminária de bailarina, uma luminária de moto e um livro para cada ganhador, serão 4 ganhadores diferentes. Eu não sei se tinha data ali no cartaz, se tiver a data, tá com a data da outra semana, então vai ser quando der, possivelmente semana que vem, segunda-feira da semana que vem, a gente não sabe ainda quando volta. E falando aí em sorteio, vamos manter essa vibe, tem outro sorteio também, mas esse vai ser no dia 6 de novembro, pode colocar a imagem aí do livro, Orton. A nossa colunista Luciana Iris, que estreou aqui o quadro Dicas de Especialista, vai fazer um sorteio do livro dela, é um e-book, cardápio 30 dias para emagrecer de 4 a 8 quilos. Ela dá dicas de nutrição e de vida saudável. Então, qualidade de vida, as dicas são muito legais, muito interessantes. Ela posta também, ela faz um acompanhamento, então pode até fazer a consulta com ela por telefone, ela faz um plano para a pessoa. Então, tem aí a gentileza que ela nos ofertou, um sorteio que vai ser no dia 6 de novembro, que é o dia que vai ter o quadro dela, é toda primeira segunda-feira do mês. É fundamental dizer, gente, que são dicas possíveis. São coisas simples, são coisas que dá para você fazer no seu dia a dia. Na correria que a gente vive, não dá para sugerir um cardápio muito difícil, muito complicado, inacessível. Então, a proposta dela é justamente trazer essas coisas simples que você pode executar com facilidade. Então, recomendamos. É simples, prático e acessível, muito legal. E já que estamos falando aí nos Dicas de Especialista, ela dá dicas de nutrição e vida saudável e qualidade de vida, nós temos também o nosso colunista Alessandro Moreira, que faz a coluna toda segunda-feira e que não conseguiu fazer semana passada a coluna dele em homenagem ao Dia das Crianças, mas vale para todos os feriados, vale para todas as datas especiais, então nós mantivemos a coluna e vamos passar para vocês. Pode colocar, Orton, por favor? O programa A Filosofia na Linguagem da Gente apresenta Dicas de Especialista. Hoje teremos dicas de economia com Alessandro Moreira. Olá, amigos e amigas da sabedoria, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou com a garganta melhor, estou conseguindo falar melhor, né? E primeiramente eu quero parabenizar, né, a Sandra Regina por ter ganho o sorteio que a gente fez aí do livro Fator de Enriquecimento. Eu espero que esse livro possa te ajudar muito, né? Assim como ele me ajudou e me ajuda, porque eu leio bastante ele ainda, ele tem exercícios que torna a leitura mais dinâmica e prática, né? Então hoje eu quero trazer para vocês uma dica sobre o Dia das Crianças que está aí, né? Lembra da dica que eu trouxe do Dia dos Namorados? Vai ser basicamente a mesma coisa. A gente sabe que a nossa criançada, né, os nossos filhos, eu tenho 3 filhas e eu sei que eles adoram presente, eu sei que eles adoram ganhar coisas, né? Mas se você optar por comprar um presente não tão caro e levar o seu filho para passear, né? Geralmente é um feriadão, as pessoas viajam, vão para a região dos lagos, para a região serrana, né? E nesses lugares sempre tem alguma atração, né? Então a presença da família
vai ser talvez muito mais valioso do que um presente que você vai comprar e dar para o seu filho, né? Hoje em dia a gente tem muito a dar um celular para a criança fica no cantinho e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? O tudo bem é você sair com seu filho, é você ir num circo, você ir num parque, você se divertir. E às vezes um presente material não faz tanta alarde, não traz tanta alegria para a criança quanto você passar um dia com seu filho legal. Então use esse Dia das Crianças, compre sim um presente, não estou dizendo para você não comprar, mas compre uma lembrancinha que vai ser economia para o seu bolso, e o dinheiro que você investir num presente, invista no seu filho. Leve ele para passear, para tomar um sorvete, para comer um lanche fora, né? E aí, Alessandro, você está falando para a gente gastar, sim, com os nossos filhos, a gente precisa, e aí não é gasto, é investimento, né? Porque é isso que os nossos filhos precisam: atenção, amor e carinho. Tá bom? Um grande abraço para vocês, professor André e família. Eu sou muito grato por vocês, pelo espaço. Agradeço muito a vocês pela oportunidade. E eu não esqueci, qualquer dia eu ainda vou estar aí sentado com vocês para a gente falar pessoalmente aí, falar ao vivo com todo mundo. Um grande abraço, fica com Deus, gente. A filosofia na linguagem da gente, um brinde à inteligência. Esse foi o quadro Dica de Especialista, falando de economia com Alessandro Moreira. Gente, que dica maravilhosa. Aonde que eu assino embaixo? Nossas crianças precisam de presente sim, adoram ganhar, mas o melhor presente que você pode dar para uma criança é atenção. Atenção, carinho, amor, isso todo dia. Não tem essa Dia das Crianças ou de datas especiais. Lembre-se sempre, hein? E agora nós vamos para aquela madame que também conquistou o nosso coração. Me responde, com Ana Carolina Tenório, Renato Anaximandro e Pedro Anaximandro. Está entrando no ar o programa Madame Responde. Machistas do mundo inteiro. Tremer. Hoje nós vamos responder a mensagem da Morena Dengosa do bairro São Francisco. Ela escreve dizendo que encontrou o grande amor de sua vida, está namorando com ele, mas ele está separado há pouco tempo e tem sido perseguido pela ex. Que faz escândalo, arruma briga, diz que vai ser feliz com ele de qualquer jeito e tenta afastar qualquer mulher que se aproxime dele para qualquer coisa que seja. Ela diz que gosta dele, mas não aguenta essa baixaria toda. E termina perguntando: Madame, o que posso fazer? Poderosa, que situação desagradável, é verdade. E ninguém merece viver em meio a um monte de baixaria. Mas, se for verdade mesmo que seu namorado contou e ele tá separado de verdade, não tem outra alternativa. Enfrenta de peito aberto e fica do lado dele e ao lado dele. Porque se ele não tem culpa, merece que você não desista tão fácil de ser feliz com ele. Lamento pela ex-esposa dele, mas ela está fazendo tudo errado. Quando duas pessoas querem se relacionar, já é muito difícil ter uma boa vida a dois. Quando uma das pessoas não está afim, é impossível ser feliz. É impossível ser bom, é impossível dar certo. A felicidade é uma conquista, não é um pagamento de uma dívida e não é uma obrigação. O que essa moça sente não é amor, é obsessão. Ela não está preocupada em ser feliz de qualquer jeito. E de qualquer jeito, fala sério. O que ela quer mesmo é impedir que ele seja feliz. Não dá pra aceitar passivamente uma maluquice dessas, principalmente porque impedir a felicidade dele, nesse caso, é embarreirar a sua felicidade também. E você não merece deixar de ser feliz só porque outra pessoa não consegue compreender que escolheu ser infeliz. Agora me vou! Pelos poderes do glitter! Viva a sua existência poderosa! Até a próxima! A filosofia na linguagem da gente, um brinde à inteligência. Acabamos de assistir a nossa Madame Responde, Madame Poderosa. Tá aqui nos comentários que o Pedro vai ler agora. A minha avó, Sandra Regina, falando: adoro essa Madame, queria agradecer, um beijo, vó, te amo. Pode ler as mensagens, Pedrinho. Aqui é a Sandra Regina Nunes de Almeida, mais conhecida como minha avó, dizendo: boa tarde, família. Aqui é a Andréia Fernandes, que é a nossa convidada do programa de hoje. E também a minha avó dizendo: adoro essa madame, como minha irmã disse.
E a Dora Reis repercutindo ainda o quadro Madame Responde, dizendo: Madame linda. Muito obrigada, Dora. Um beijo. Madame estava atacada, né? E agora, Pedro Alexandre, o que nós teremos? Mas vamos anunciar que no retorno nós já teremos a entrevista com a nossa professora Andréa. Sim. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas não saia daí. Ouça o que os nossos patrocinadores têm a lhe dizer. Jovem TV, feita pra você. Carioca e contemporânea, a AD Lifestyle está presente nos principais shoppings e praças do país. Há 35 anos no mercado de moda e mais de 70 lojas distribuídas por todo o território nacional. Considerando o ato de vestir como um estado de espírito, priorizamos a utilização de tecidos naturais que permitem liberdade aos movimentos e praticidade. AD Lifestyle, Rua Major Belegar, número 30, lojas 10 e 12, Centro, no Boulevard Canal. Telefones 22 2647 1757 e 99221 1337. E também no Shopping Parque Lagos, Rua Henrique Terra, número 1700, loja 22, Portinho. Telefones 22 2647 7450 e 99259 7407. Delírios sobre a mitologia grega. A Guerra de Troia como você nunca viu. É o novo livro de André Tenório. Ele reúne as histórias mais interessantes sobre os heróis e os deuses envolvidos na mais famosa guerra mitológica. É informação, é passatempo, é cultura, é diversão e é também um ótimo presente. Delírios sobre a mitologia grega. A Guerra de Troia como você nunca viu. É o livro mais divertido dos últimos tempos. Leia Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, de André Tenório, pela editora Viseu. Um livro que explica a filosofia numa linguagem simples e de maneira interessante. Nunca foi tão fácil e divertido aprender filosofia. Falando em Português, a filosofia na linguagem da gente, volume 1, disponível em www.eviseu.com e nas melhores livrarias do Brasil e de Portugal. De volta com o programa A Filosofia na Linguagem da Gente. Filosofia, cultura e variedade de maneira leve e interessante. Agora recebendo minha professora favorita, Andréa Fernandes. Estamos recebendo em homenagem ao Dia dos Professores Andréa Fernandes, pesquisadora, ativista antirracismo, oficineira, artesã e professora com P maiúsculo. Andréa é uma professora de fazer a diferença na vida de qualquer aluno e, como eu já adiantei, é simplesmente a professora preferida da minha princesa poderosa. Andréa, você ganhou o coração da minha filha e levou o meu de brinde, porque quem conquista nossos filhos nos leva facilmente. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la. Poxa, gente, muito obrigada. Que carinho, que maravilha. Eu que ganhei um presente, né, porque logo no começo do ano, assim, a gente se aproximou muito, né? A Ana Carolina é uma aluna, falando como aluna, né? A professora aqui falando, ela é uma menina muito especial, muito mesmo, sobressai, né? Vai fazendo a diferença ali nas pequenas coisas no dia a dia. E aí a gente foi se aproximando muito, tanto que a gente tem um montão de projetos juntos ao longo desse ano. Mas eu quero dizer também que eu também me apaixonei pela família inteira. Vocês são maravilhosos, estou muito orgulhosa. Quero agradecer muito de verdade pelo convite de estar aqui. É um prazer. O prazer é nosso. Vamos começar, Pedroca? Andréa, ontem foi o Dia dos Professores.
Parabéns! Por que você escolheu essa profissão? Ai, Pedro, nossa, tanta coisa que nem cabe num programa, mas o principal, né, até estava brincando aqui, falei, tem umas colinhas aqui. E aí uma das coisas que eu anotei, assim, é como eu gostaria de contribuir para a sociedade, né, para as pessoas, da forma como eu recebi essa ajuda. Eu fui uma criança de um histórico de vida, assim, de pobreza, né? Eu nasci no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, uma criança negra, na década de 80, nasci em 78, a década de 80 não foi fácil para ninguém, nada está fácil até hoje, mas não foi fácil para ninguém. Então, assim, num contexto social muito difícil, e a educação foi a minha tábua de salvação. Eu tive nos meus professores, nas minhas professoras, nas pessoas que passaram na minha vida nesse contexto, a possibilidade de ter uma qualidade de vida, de ter uma vida melhor, de ter acesso, possibilidades que, se eu não tivesse essa tábua de salvação, que é a educação, eu não estaria aqui hoje, provavelmente. Então, é uma forma de retribuir, né? Dar para o mundo aquilo que eu recebi. Eu acredito que a educação é uma poderosa ferramenta de salvação mesmo, de cura, de libertação, né, no que diz respeito a tudo que a gente está vivendo na sociedade, das fake news, das mentiras, do racismo, dos preconceitos, da intolerância, de tudo isso. Então, eu entendo a educação como um caminho fundamental, né? É uma retribuição àquilo que eu recebi a minha vida toda. Ai, que fala linda, André. Parabéns pela sua fala. É emocionante para nós ouvir isso. Nós somos professores, somos todos envolvidos com a educação, e tudo que você disse é verdade, eu assino embaixo. E continuando nesse assunto, é extremamente relevante dizemos que a André é uma professora de história, é uma mulher negra, professora de história, ativista, lutando na causa antirracismo. E qual a importância disso para você, Andréia? Como é que você vê a possibilidade de contar essa história, a nossa história do povo brasileiro, de um outro ponto de vista, do ponto de vista do povo negro escravizado? Eu eu tenho certeza, né? Primeiro, nós temos marcos legais, né, que são leis que nos obrigam, quanto professores, profissionais de educação em geral, o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Segundo, que nós temos no Brasil um histórico de construção do racismo, né? Então, eu falo sempre isso com os meus alunos, a gente precisa fazer o caminho inverso. A gente foi ensinado, quanto sociedade, a ser racista. E a gente precisa fazer esse caminho da luta antirracista, né? Então, valorizar a beleza das pessoas negras, a cultura do povo negro, entender a nossa identidade quanto sociedade, saber que o Brasil é formado por uma maioria de pessoas negras e que a maioria dessas pessoas negras é o que compõe a base da nossa pirâmide social, entender tudo isso, principalmente a partir da valorização dessas identidades. Então, trabalhar a questão da resistência negra, entendimento do que é o período de pós-abolição, os direitos que foram negados à população negra, tudo isso é muito importante. E, além disso, outros fatores, que é, por exemplo, a questão da estética negra. Muitas meninas, muitas crianças sofrem todos os dias. A escola, nesse sentido, ainda é um espaço muito cruel, porque as crianças ainda reproduzem muitos termos racistas, muitas crianças ainda sofrem muito a questão da estética por conta dos seus cabelos crespos, né? Então, assim, a gente precisa estar todo dia, claro que a gente tem um marco, que é o Dia da Consciência Negra, mas todos os dias do ano a gente precisa ter um olhar voltado dentro da questão da educação para a luta antirracista, fundamental. Por isso, para o reconhecimento dos cabelos negros, você fez recentemente um desfile na nossa escola, né? Tenho uma pergunta para te fazer. Eu conheço um projeto chamado Africanidades, que fala de luta e resistência ao racismo. Você pode falar um pouco sobre ele? Então, Africanidades é um projeto que surgiu de uma forma assim, a gente nem pensava em ser uma coisa tão grandiosa como ele vem se tornando. Mas essas temáticas, quando são tratadas na escola,
elas costumam tornar-se grandiosas, né? Quando tem o espaço, é muito maravilhoso. A gente lá na escola, aqui em Cabo Frio, né, na escola Evaldo Salles, que é onde eu sou professora da Carol, lá eu tenho o apoio da equipe diretiva, da equipe, né, da equipe toda que é responsável por esses setores ali, do que vai ser tratado, enfim. E aí eu falei, vamos fazer um projeto chamado Africanidades para tratar essas questões ao longo do ano. Um pouquinho numa turma, um pouquinho na outra, colocar sempre essa temática, porque eu entendo que quanto mais a gente fale desses assuntos, traga os temas, né, mais tiver essa circulação, mais as pessoas vão, primeiro, entendendo sua identidade, entendendo que elas são negras, ou, se elas não são negras, o contexto que elas vivem e tudo isso. E aí o projeto foi crescendo de uma forma, a gente fez uma pesquisa junto com a professora Márcia Marinho, também, que é da escola. A gente fez uma pesquisa, a gente alcançou 533 pessoas da nossa comunidade escolar, com perguntas bem básicas assim, sobre ela, né, como a pessoa se identifica, como a nossa comunidade se identifica. A gente chegou à conclusão que a maioria se identifica como negros. Que tipos de violências, se elas se reconhecem ou reconhecem violências sofridas, a maioria diz que sim, e apontou questões raciais, questões de estética, todas as formas de preconceito que a gente, né, consegue dimensionar. E aí a gente inscreveu, né, junto com a minha companheira de luta na nossa escola, e outras meninas também, a Filipa e a Luísa. Luísa, né, a professora Márcia Marinho, já falei. A gente inscreveu esse projeto na FECT, que é a Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Vai sair o resultado final, né, definitivo, da primeira parte, no dia 3 de novembro, mas estamos no páreo fortemente para levar essa nossa pesquisa, né, as meninas apresentarem lá os nossos resultados. E o resultado principal é esse, a circulação dessas informações na escola. Então, a gente entende, eu entendo, e elas compraram o meu barulho, que a gente precisa falar dessas questões o ano todo. Então, esse projeto ele começou em novembro. Todas as temáticas, todos os trabalhos, todos os projetos que acontecem na escola, todos os assuntos, exemplo, tratar da questão da violência, eu insiro ali a questão racial. Tratar das questões regionais, como teve o projeto, eu insiro ali a questão de como a cultura africana e indígena influenciaram nesses territórios. Então, tudo que a gente vai tratar, eu, brincando, mas é sério, puxo a sardinha para as questões raciais. Então, esse projeto ele tomou essa dimensão e, semana passada, a gente fez esse desfile que ela está falando, que era para ser com uma turma na escola, justamente porque estava ali surgindo essa problemática de cabelo. Então, eu falei, vamos fazer um desfile dentro do projeto Africanidades de valorização dos cabelos afro. E aí a gente fez. Só que, nesse dia, todas as turmas começaram a vir. A gente assistiu um filme chamado Pode Me Chamar de Nadir, fez uma roda de conversa com uma companheira também de luta que trabalha em Cabo Frio com questões de cabelos, que é a Anita Avelar. Ela foi, a gente fez a roda de conversa, e aí todas as pessoas das outras turmas começaram a vir, os professores, os funcionários, todo mundo, não cabia mais na sala. Que a gente e fomos pra quadra, né? E virou uma coisa da escola inteira. Até os pequenininhos do primeiro segmento, do primeiro ano, as pessoas foram. Todo mundo quis desfilar. A escola, os pequenos, os grandes, os funcionários. Todo mundo, de todos os setores da escola, quiseram desfilar. Até o Edmilson apareceu e desfilou. Se identificaram como pessoas negras, se entenderam como pessoas dignas de valorização, de beleza, de estética a ser valorizada, gostaram, se sentiram à vontade o suficiente para entrar naquela passarela, que era só a quadra da escola. Para a gente era uma grande passarela de Fashion Week
Independente dos resultados, André, quero dizer que vocês já são campeões. Você, a escola, a iniciativa, o projeto, e que sirva de inspiração para outras escolas, para outros lugares. Muito bacana mesmo. Parabéns. E você participa também do coletivo GRIO, de pesquisa, difusão e memória em tradições afro-brasileiras, que tem sede aqui em Cabo Frio. Como funciona o coletivo? O coletivo ele surgiu, como você falou, em 2008. É um projeto de uma professora chamada Márcia Fonseca. Surgiu numa escola integral, a qual ela é lotada, que fica na periferia de Cabo Frio, na Boca do Mato. Escola chamada Catarina da Silveira Cordeiro. Inclusive, lá é um espaço das nossas ações. Agora o Evaldo Salles também. Todas as escolas que a gente tem a possibilidade de atuar, a gente atua. Mas ela surgiu com esse projeto dentro, lá nesse contexto da escola, né, quando ela vem morar na região dos Lagos, ela estava inserida nesse mundo cultural, afrocultural, do maracatu, do jongo, da ciranda, do coco, dessas manifestações culturais. E, paralelo a isso, eu aqui vivendo no meu mundinho, me inserindo nos movimentos negros, nessa parte mais política, vamos dizer assim, não que a resistência cultural não seja, né, mas nessa parte mais do ativismo político dentro do movimento negro, me descobrindo como menina, como mulher negra, já adulta, né, porque até então ainda tem isso, até essa identidade nos tiram ao longo da nossa vida, nos fazem acreditar que somos moreninhas, né, que não tão pretas assim, mil formas de dizer que não é preto. Então, me encontrando nesse contexto quando a gente se conhece em 2009 e a gente embarca nesse projeto. Hoje em dia, o griot ele tem alguns braços, né, que é o tambor de iaiá, que é a parte de percussão feminina, né, percussão feminina. A gente trabalha essas manifestações afro-brasileiras, maracatu, jongo, coco, ciranda, ijexá, né, essas manifestações em geral. A parte de dança afro também voltada para essas manifestações, além da dança contemporânea de orixás. E a parte da educação antirracista, que aí entra cultural, educação e cultura, né? Porque aí são os editais que a gente aprova, né? A gente já tem alguma experiência, tem algum portfólio ao longo de todos esses anos. Então, a gente, quando vê um edital, uma possibilidade de um edital, a gente inscreve algum projeto e, ultimamente, principalmente, ao longo de todos esses anos, mas agora mais ainda, a gente tem colocado esses projetos dentro de instituições públicas, escolas públicas. Agora, por exemplo, a gente está com esse projeto na rua, que é a Gira, que é um circuito de saberes. E aí a gente começou no dia 23 de setembro, já foi a primeira edição, a primeira fase, né, na Escola Catarina da Silveira Cordeiro. Dia 21 agora vai ter lá no Evaldo Salles também, várias atividades, né, dentro desse mundo cultural afro-brasileiro. E vai ter também um dia de sobre intolerância religiosa, que é no dia 11 de novembro, que vai ser no IFE. Também uma roda de conversa bem interessante. E, enfim, é uma boa programação. Mando tudinho para vocês ajudarem. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer divulgar isso. Esse projeto a Gira, a gente começou em setembro e vai até novembro também. Puxa, muito bom. Parabéns. Obrigada. Você, pequeno. Andréia, é verdade que você também faz bonecas? Desculpa a pergunta indelicada, mas você descansa em algum momento? Olha, tá difícil descansar. Olha a minha voz, né? Tá difícil. Eu trabalho em 2 municípios, né? Além, sabe como que é a vida de dona de casa também. Então, enfim, de todo mundo que faz as coisas em casa, né? Dona de casa, porque é onde me cabe. Mas, realmente, é uma correria, Final de semana sempre produzindo as coisas, porque tem os projetos do GRIO, os 2 municípios, que não são poucos, porque, né, tem a parte burocrática de dar aula, tem a parte de preparar aula, preparar diário, lançar nota, corrigir prova, tudo isso. E, além de tudo isso que eu já faço, né, e as aulas de percussão, aula de dança, tudo isso, ainda tem essa parte que eu amo, que são as minhas queridas abayomi. Abayomi é uma palavra em Yorubá,
que significa encontro precioso. São umas bonequinhas que eu aprendi a fazer. É uma técnica que foi criada por uma ativista também. Wharton, você pode colocar imagens pra gente, por favor? Chamada Lena Martins. Ela criou essa técnica e difundiu. Muita gente difunde outra história, mas isso daí também é assunto para outro programa. Isso daí é o projeto Africanidades, né, que a gente fez, a pesquisa e tal. E o desfile, essa foto para mim é uma das mais bonitas do ano. Linda demais. Maravilhosa. Sim, e que foi uma funcionária que se juntou, ela trabalha lá na nossa escola. Maravilhosa, né? Foi incrível. Eu estava falando com as crianças, falei, poxa, é uma funcionária da escola, se reconhece como negra, se identifica, tem orgulho de tudo que ela representa. E foi lá mostrar sua beleza. Tem que se orgulhar muito. Maravilhosa mesmo, né? Então, eu fiquei muito emocionada de tocar corações de pessoas. Como eu falei antes, a gente foi ensinado a ser racista. Então, se para a nossa geração, a gente está aqui discutindo isso, a gente está conversando, ele entende, ela entende, mas tem pessoas que vieram muito antes da gente que foram massacradas nessa sociedade. E, infelizmente, na nossa sociedade, quanto mais preta a cor da sua pele, mais você sofre com as consequências do racismo. Respondendo a sua pergunta, eu faço a Baiomi. Não sei se vai passar. Vai passar. Pode passar a boneca Rocha Flor, né? As bonequinhas, pode passar. A Baiomi Rocha Flor é uma marca que eu tenho, também faz parte do Griot, né? E aí a Baiomi é mais uma das ferramentas da nossa luta antirracista, porque eu levo as oficinas para as escolas, para os espaços, para falar tudo isso que a gente está passando aqui na tela é a minha favorita. Né? Eu faço. E aí também tem a questão do empreendedorismo, porque é uma marca, são objetos, brincos, imãs de geladeira, chaveiros, bonecas grandes. Tem essa questão do empreendedorismo, então já fui, por exemplo, nos quilombos daqui da região, ensinar para as mulheres de lá, para elas e ser uma possibilidade, mais uma possibilidade de geração de renda. E elas são feitas com amarrações, não é isso? São feitas sem nenhum tipo de cola nem costura, sempre com pano preto representando as populações negras que foram trazidas para o Brasil. Não tem demarcação de rosto, porque elas representam todos os povos africanos. E nenhum tipo de cola nem costura. Legal. E como faz para adquirir? Então, pergunta pequena. Então, para adquirir, você pode encomendar, continuando a resposta do nosso amigo, do meu Pedro, né? Do Pedro. E como eu não tenho muito tempo para fazer, a pessoa precisa encomendar. Então, tem que entrar lá no Rocha Flor Baiomi Griot e encomendar. Olhar lá uma foto, gostei dessa, queria uma igual. Não vai ser exatamente igual, porque cada uma é uma. E esse é o Instagram? É o Instagram. E aí... Pode repetir, por favor, André? Rocha Flor, a Baiomi Griot. Coloca @RochaFlor, a Baiomi Griot, e vocês encontram lá no Instagram. Isso. André, você tem caneta aí para anotar a minha encomenda? Tem, já eu já quero uma, tá? Eu quero uma igual naqueles brincos. Deixa eu me aproveitar para repercutir aqui as redes. Eu vou ler que as mensagens são grandes, está pequeno. Alessandro Moreira, nosso colunista, programa que alegra nossas tardes de segunda. Professor André, parabéns pelo Dia do Mestre, meu amigo. Muito obrigado, Alessandro. Alessandro, que foi hoje a colunista do programa e foi meu aluno também há 20 anos lá no Rio de Janeiro. E a amizade, graças a Deus, permaneceu. A Dora Reis, parabéns, professores. E o Jefferson Justino, obrigado, Dora, um beijo. E o Jefferson Justino Soares aqui, boa tarde, professora Andréia. Referência de luta e conscientização. Orgulho de contar com você em nosso quadro de professores. Jefferson Justino Soares, nosso diretor da Evaldo Salles. Muito obrigada pela participação. Jefferson, obrigado aí pela participação e obrigado por ceder também o espaço aí para fazer esse trabalho todo. Isso é muito importante, né? O apoio da escola. A escola aí além dos muros da escola. Alessandro Moreira novamente, que entrevista maravilhosa, todos devemos ser valorizados, não pode ser a cor da pele que define uma pessoa e sim o caráter, infelizmente temos até hoje preconceitos inúteis, basta ver no futebol.
E sou negro por raiz, toda a minha família materna é negra e sou extremamente feliz por conta disso. Nunca escondi e jamais esconderei minhas raízes. E a Sandra aqui, parabéns, professora Andréia. Sandra é a vovó deles, viu? Que também é professora. Alessandro. Obrigado, Sandra. Obrigada a todo mundo. Feliz dia, né? Para todos os professores o ano inteiro, todo dia. E agradecer Jefferson. Poxa, Jefferson, cara, às vezes eu tenho até vergonha de ir na sala dele, que toda vez que eu vou na sala dele já é para pedir alguma coisa, já é uma ideia mirabolante, alguma coisa. E 100% das vezes eu chego assim, né? Toda sem graça, Jefferson. Aí ele, entra aí, já sei. Aí tem alguma ideia, alguma coisa, ele também já vem cheio de ideias. Então, quando a gente tem uma equipe que a gente pode contar, que acredita no nosso trabalho, que acredita naquilo que a gente está levando, que sabe que é o melhor para toda a comunidade escolar, o trabalho fica bem mais fácil. E, realmente, eu só tenho a agradecer, porque caí assim na escola, pá, certinha, que eu merecia. Coisa boa. Bom. Obrigada. Muito bom. É você. Puxa, saí da coisa aqui para ver as mensagens. Me dê um momentinho, já vou voltar aqui e achar. Você conhece o grupo Tambor de Iaiá, de percussão afro-brasileira para mulheres? Eu conheço, então. Esse é o grupo que é a raiz, né? Uma das vertentes, vamos dizer assim, do griot, que é esse coletivo, também dentro de um coletivo, que é a parte de percussão feminina, né? As mulheres no tambor, poderosas, esse empoderamento, né, que é tão fundamental para a gente. E também fazer coisas juntas nos fortalece muito. A mulher, em muitos setores da sociedade, ela é empurrada ali para o cantinho ou para o outro lado, e no tambor a gente... Sair um pouquinho do script. É importante nós falarmos da questão da discriminação, do espaço, da ocupação do espaço, e às vezes nem por discriminação, por tradições, e dentro dos próprios espaços que precisam ser valorizados, nós temos discriminações, nós temos questões que ainda precisam ser resolvidas. A questão, por exemplo, da mulher na percussão, dentro das religiões de matriz africana. As pessoas acham que fazer lá as batidas, fazer a parte do cerimonial, né, com as batidas, é coisa somente de homem. Somente os homens podem bater, somente os homens podem puxar os cânticos, e as mulheres estão ganhando espaço nesse terreno e nesse terreiro também, o que é importante. Não dá para uma religião e é uma religião que a gente fala, mas são várias dentro dessa matriz, que tem como figura a figura de Iemanjá, e as mulheres serem relegadas a um segundo plano. Não dá. As mulheres têm que ter igualdade de condições com os homens em todas as questões, principalmente dentro da religião. Esse coletivo trabalha essa conscientização também, ou não? A gente trabalha esse fortalecimento das mulheres no tambor, né? Essa atuação, nosso fortalecimento mútuo, tudo isso. Claro que eu entendo isso que você está falando, e envolve muitas outras coisas que vão até além dos nossos conhecimentos, sim, do nosso entendimento, né? Por conta das tradições, enfim. E talvez até no candomblé muito mais do que, né, são questões muito mais profundas. Na Umbanda é até mais fácil você encontrar mulheres no tambor, mas claro que uma coisa são os fundamentos, né, que aí a gente tem que ter conhecimento aprofundado, não é o meu caso, ter conhecimento aprofundado, saber exatamente quais são as tradições que fazem com que certos rituais tenham que ser feitos de certa forma por certas pessoas, mas, em geral, né, a gente sabe, as mulheres já estiveram no tambor mais do que estão hoje, né? Então, pelo menos assim, não vou entrar por esse viés por conta dos fundamentos que eu não conheço, sim, mas, sim, a gente ainda precisa ocupar alguns espaços que eu entendo historicamente que já pertenceu bastante a gente. As mulheres. Obrigado.
Andréia, para preparar essa entrevista, nós fizemos uma pesquisa sobre você, fizemos uma pesquisa nas suas redes, e à medida que fui conhecendo, né, que fui descobrindo os seus projetos, as suas ideias e as suas ações, acho que mais importante do que as ideias, do que os sonhos, são as suas ações, ser uma pessoa que bota em prática aquilo que tem ideia, aquilo que acredita da ideia dos outros também. E fui me encantando. Então, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, por dividir um pouquinho do seu conhecimento, da sua luta com a gente. Nós estamos muito felizes, eu estou muito orgulhosa, como mãe de uma aluna sua, de estar aqui falando, podendo expressar a minha gratidão por você ensinar a minha filha, por você aconselhá-la ao caminho da educação, do estudo, do conhecimento. Nós temos uma visão muito delicada, muito sagrada sobre a educação, sobre a escola. O professor é alguém muito importante, acho que depois dos pais são as figuras mais relevantes na vida dos nossos filhos. Então, ter uma professora como você, que orienta, que ensina, que reconhece o seu papel muito além da sala de aula, dos livros, das lições para a vida. Você é essa pessoa. Muito obrigada. Poxa, obrigada. Eu que agradeço. Palavras tão lindas, tão maravilhosas. E, assim, não é sacrifício nenhum. Como eu falei antes, né? Sua filha... falando agora com a professora, falando com a mãe. Sua filha é muito maravilhosa mesmo. E, além disso, também, como eu falei, né, falando da escola, eu estou numa escola que é muito boa, a comunidade escolar é muito acolhedora, sabe? Eu me sinto muito em casa. Assim, a turma dela é uma turma incrível, eu falo isso todo dia, né? Tanto que eu sou a professora conselheira da turma, porque a gente tem uma relação realmente muito boa. Então, né? Muitos amigos meus quiseram assistir o programa, viram no meu Instagram que eu postei, eles devem assistir depois. A turma é muito boa e as outras turmas também que eu dou aula, assim, eu estou com turmas excelentes. Então, fica fácil, né? Porque é aquilo que você falou, eu acredito na ideia, eu penso alguma coisa, vou lá tentar botar em prática. Aí bato na porta do Jefferson. Aí vou lá, aí chego na turma, vou fazer tal coisa, vamos? Aí, vamos. Então, por isso que a africanidade virou a proporção que virou. Falando nele, nosso diretor, ele tá aqui no chat, pode ler a mensagem, Pedro? Já leu, meu amor? Não, é outra. Não, é outra. Aqui ele tá dizendo: estamos juntos sempre por uma educação inclusiva de qualidade e sem preconceito. A luta é diária, mas muito compensatória. Grande abraço a todos. Grande abraço, Jefferson. É isso mesmo. Parabéns, parabéns pela administração, parabéns pela condução que vocês estão dando aí e fazer educação de qualidade em escola pública. É muito difícil, é uma luta muito difícil. A escola é ótima, gosto muito da escola, tem problemas. O sistema nos leva aos problemas, mas as pessoas nos levam às soluções. Então, acho que todos, aliás, todos não, muitos estão empenhados na solução desses problemas, muita luta para fazer da escola um lugar melhor, um lugar acolhedor para os alunos. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pela participação. Sem entrar na seara política, principalmente política partidária, falando os políticos de uma forma geral, muitas vezes o que dá certo na educação não dá certo por causa deles, dá certo apesar deles. E essa administração está mostrando isso também, que apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, troca de comando, disso e daquilo, é possível fazer sim uma educação pública de boa qualidade. Costumo dizer sempre que não existe falência da educação. Existe sim um projeto de falência de acabar com a educação voltada para o público de baixa renda. O público de alta renda recebe a educação da melhor qualidade, capaz de competir em igualdade de condição com qualquer pessoa do mundo. Mas a população de baixa renda recebe uma péssima educação, não por acaso, não porque alguém está errando, mas de propósito. E podemos mudar isso, precisamos mudar isso. Precisamos que todos queiram, professores, pais, alunos. Então, é um trabalho terrível, mas é um trabalho possível. É possível, nós acreditamos muito nisso. A escola, inclusive, tem um olhar diferente do que a gente vê por aí, sobre olhar também para os bons alunos, né? Não olhar apenas para os alunos que dão trabalho, que dão problema. E eu já elogiei várias vezes, eu gosto muito disso, premiar os bons alunos, tratar
de maneira adequada a eles, também é uma maneira de incentivar aqueles que não vão tão bem. E normalmente esses problemas, essas dificuldades, não são do desempenho deles, e sim do comportamento. O que nossos alunos precisam é se comportar bem, se comprometer ao aprendizado, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Mas precisamos ir. Então, professora, suas considerações finais, por favor. Bom, queria primeiro agradecer, né, mandar também aí muitas felicidades para todos os meus colegas professores que estão assistindo, os que vão assistir depois, e dizer uma coisa que eu sempre falo: a luta antirracista é uma luta de toda a sociedade. Toda a sociedade sai ganhando se a gente conseguir alcançar uma igualdade de direitos, de liberdade, de você ser o que você é, quem você é, quando ir, onde você quer, a hora que você quer. Então, na questão racial não é diferente. É uma luta de todos nós. A luta contra o racismo não é só das pessoas negras, né? Até porque quem inventou o racismo não foram as pessoas negras, né? Então, isso daí também dá outro programa. E o racismo não é só uma questão própria. Não é só o negro que luta para combater o preconceito com o negro. Não é só a mulher que luta contra o preconceito contra a mulher. Exatamente. Isso vai para várias outras áreas. Exatamente. As outras pessoas também são interessadas que o mundo seja melhor, não é mesmo? Os homens Exatamente. também precisam que a gente viva numa sociedade menos machista, né? Quem sofre na pele somos nós, mas toda a sociedade sai perdendo. E com o racismo não é diferente. Então, todas as pessoas, brancas, pretas, etnias, se ainda não se identificou como preta, está lá ainda, eu acho que eu sou pardo, não sei o que eu sou, mas a luta é de todo mundo, independente da cor da sua pele, independente de você já ter entendido a sua etnia ou não, ou de você já saber a sua etnia, mas entender que é uma luta de todos nós, para toda a sociedade sair ganhando. Muito obrigado, professora, muito obrigado a todos que participaram aí no chat. Mas, meu amor, hoje tem Você Mais Poderosa? Tem, vou terminar com Você Mais Poderosa. Então, Orton, vamos direto ou vamos fazer intervalo? Não tem tempo de intervalo. Então, vamos lá, vamos direto. Você Mais Poderosa com Isabela de Almeida. Hoje a inspiração do Você Mais Poderosa foi a nossa convidada. Nossa convidada é a Poderosa, gente. Como não falar sobre isso? Poderosa, levanta as mangas e vai trabalhar, vai à luta. Coloca os seus sonhos em prática, os seus sonhos, as suas ideias, os seus projetos. E não tem essa de que é muito difícil, que é muito distante ou que você não tem ajuda. Para com isso. Vai à luta. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar nos seus sonhos, a lutar por você. E olha, eu posso te garantir que pelo caminho você vai encontrar ajuda, você vai encontrar apoio, você vai encontrar gente que sonha muito parecido contigo e que vai aumentar ainda as suas possibilidades. Mas se você não faz isso, se você não dá o primeiro passo e continua sempre no mesmo lugar, você não vê as coisas acontecendo. Então, para realizar, você tem que ter coragem de fazer. E olha, como eu costumo dizer, a coragem é a melhor amiga da felicidade. Então, coragem. Coragem para ir à luta, coragem para fazer, coragem para realizar e coragem para ser muito feliz. Para ser feliz do jeitinho que você merece. Eu acredito em você. E você acredita? Esse foi Você Mais Poderosa com Isabela de Almeida. Parabéns, meu amor. Você está cada dia melhor. Nós vamos ficar devendo aí para um outro programa, o A Filosofia através da Letra da Música. Nós vamos falar da música do Cidade Negra, que na verdade é uma regravação, Querem Meu Sangue, e falar da filosofia também de Hegel, da dialética. Mas não temos tempo, vai ficar para a semana que vem, porque nós preferimos aproveitar o nosso tempo com a presença da professora e tenho certeza de que nós ganhamos muito com isso. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado, família. Foi um prazer fazer o programa com vocês. Muito obrigado ao meu filho. Um beijo, meu filho Renato, que está na escola agora. Muito obrigado ao nosso diretor de imagem, Orton. Muito obrigado, meu amigo. A nossa diretora, Alda Lebre. E muito obrigado a todos vocês que tornam esse programa possível, com a audiência de vocês, com o patrocínio, com a parceria de vocês. Obrigado às nossas parceiras. Semana que vem, então, voltando o programa ao vivo de verdade, nós teremos sorteio. Se não, fica para o próximo e assim a gente vai.
vai. Desejo a todos preparo e oportunidade. Até o próximo programa. Despeçam-se, crianças, despeçam-se, meu amor, porque eu inverti tudo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Até semana que vem. Bom, que telespectadores, até semana que vem. E parabéns, Andréia. Essa entrevista que a gente fez com você foi muito boa. Telespectadores, até o todas as coisas. Um beijo, professora. Feliz Dia dos Professores. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Foi muito boa a nossa conversa sobre o projeto Africanidades e todos os seus outros projetos. Gostei muito. Obrigada, gente. Valeu mesmo. Até. Obrigada.